Esdras capítulo 2. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos transportados de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para sua casa. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Saraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate e Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zato, 945, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgad, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Ater, de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibar, 95, os filhos de Belém, 123, os filhos de Netofa, 56, os filhos de Anatote, 128, os filhos de Asmavete, 42, os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 643, os filhos de Ramá e Gibeá, 621, os filhos de Micmas, 122, os filhos de Betel e Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Lode, Adide e Ono, 725, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Senaá, 3.630, os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Pazur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 128, os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, o que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados por sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras.
os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Aí alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra, em ouro 61.000 daricos, e em prata 5.000 arates, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus das suas cidades, como também todos Israel nas suas cidades. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram da festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Então se levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem o que faziam a obra na casa de Deus. Os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram seus sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo das vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Capítulo 4. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia.
Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram, teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás o livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim. E ordenando-o eu, buscaram e acharam que, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e lhes disseram assim: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: Toda paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para todos declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E essa resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes. Porque um grande rei de Israel edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no 1º ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata na casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador.
E disse-lhe: Toma esses utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade.